Bom, iremos apresentar uma espécie nativa, Jequitibá rosa, cujos componentes são Giovanni Silva de Andrade Oliveira e Letícia Morim Cantanhede. A Jequitibá rosa ela é considerada a maior árvore nativa do Brasil, porque pode atingir até 50 metros de altura e um tronco de diâmetro de até 2 metros. Ela é muito apreciada por conta da sua madeira e hoje é encontrada na lista de espécies que está em extinção. O nome científico é Cariniana legalis. O nome popular existem vários, mas um deles são Jequitibá rosa, Jequitibá vermelho, Jequitibá cedro e outros. A ordem é Ericalis, família é Lectidaceae, origem Mata Atlântica. A árvore ela é semicaducifólia, ou seja, ela derruba parte das suas folhas no inverno, e semi-heliófila, ela tolera sombreamento durante os primeiros anos, mas não tolera baixa temperatura quando jovem. A altura varia de 10 a 25 centímetros de altura, de 60 a 100 centímetros de DAP. As flores podem ser brancas, vermelhas ou rosas. Possui o tronco reto e cilíndrico, com casca muito grossa e dura. A madeira da jequitibá, além de servir para a construção, imobiliário, ela é empregada na fabricação de papel, embarcação e remédios populares. Suas raízes são profundas e preferem sólidos úmidos, ou seja, ela é indicada em solos medianamente férteis. Não é indicada para solos pobres porque é uma planta um pouco exigente em fertilidade do solo, porém não tem problemas com doenças e pragas, a não ser formigas cortadeiras. É uma espécie muito interessante para o sistema agroflorestais e o plantio puro e o plantio misto, contra as espécies nativas. As folhas também é excelente impacto visual, são verde, intensas, grandes, folhas simples e lisas. O fruto é chamado de canudo de cachimbo, coletado em agosto. As ocorrências naturais ocorrem principalmente nas regiões do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, tanto na floresta pluvial atlântica como na latifoliada semidecidua da bacia do Paraná. A floração ocorre em períodos diversos. A frutificação após 20 anos de desenvolvimento. Pode haver que ocorra antes, dependendo de vários fatores. A dispersão é pelo vento. Após o fruto estiver maduro, ele cai e libera as sementes. As sementes devem ser colocadas em bandeja de isopor, pois facilita a repicagem das plântulas para o saco plástico. Não deve ser colocada em pleno sol, pois resseca o substrato. Não possui tratamento de quebra de dormência. Essa é uma das vantagens, Deve ser enterrada a profundidade de 1 centímetro e depois coberta com o mesmo solo. No viveiro, as bandejas devem ficar sobre os suportes de madeira ou ferro, distante de 80 centímetros do solo, coberta com tela de sombreamento ou plástico transparente. A irrigação deve ser feita quando a camada superficial do substrato estiver seca. A germinação da jequitibá inicia-se de 25 a 30 dias após a semeadura, podendo estender-se até a 90 dias. Alcança 70% em torno de 17 dias. A instalação de viveiro deve ser numa área plana com boa drenagem, pois facilita na irrigação ou na instalação de água. A cada 20 dias, o saco plástico contendo as mudas deve ser movimentado para evitar que as raízes penetrem o solo. A repicagem das plântulas das bandejas para o saco plástico no viveiro deve ocorrer quando a parte aérea estiver com 2 cm ou 3 cm
das folhas primárias. Nessa fase, deve ser irrigada para facilitar a retirada, né, da plântula, para não danificar ela, não danificar a raiz, para não danificar as folhas. E só assim ela é transplantada para o saco plástico preto. Nessa fase de desenvolvimento, onde a planta cresce, né, se desenvolve, as mudas devem ficar no viveiro até 70% de sombreamento. Então, gente, estarei dando continuidade à apresentação sobre a descrição dendrológica do Jequitibá rosa. Eu sou o segundo componente da equipe, me chamo Giovanni Silva. Estarei abordando primeiramente o tema de colheita e tratamento das sementes. Então, em relação à espécie do Jequitibá rosa, a colheita das sementes é feita quando os frutos estiverem maduros. O período em média que leva para esses frutos chegarem à maturação gira de 8 meses, 7 a 8 meses, em média, após o primeiro florescimento. Após ser feita a colheita das sementes, é interessante falar que a colheita dessas sementes, a primeira etapa, ainda é feita quando as sementes se encontram dentro da pinha, uma espécie de pinha que a Jequitibá rosa possui, e posteriormente esses frutos estarão sendo expostos ao sol. Assim facilita a abertura da porção posterior e a porção basal, para que assim seja liberada as sementes aladas. Após ser feito o primeiro processo de colheita dos frutos, a exposição dos mesmos ao sol, é feita a terceira etapa, que é a retirada das sementes do fruto. Essa etapa é feita manualmente e as asas das sementes também é retirada de forma manual. Vocês podem ver na imagem ao lado que as sementes possuem uma espécie de asa folhosa e ela é retirada aí de forma manual. Já em relação à importância econômica da espécie, devemos citar primeiramente a madeira. Ela é uma madeira que apresenta algumas características econômicas, sendo a primeira uma madeira moderadamente densa, apresenta de 0,50 a 0,65 centímetros cúbicos, 65 gramas por centímetros cúbicos, desculpa. É uma madeira macia, apresenta maciez ao corte, apresenta uma textura média e depois de cortada deve ser armazenada em locais arejados, pois ela é uma madeira que apresenta baixa resistência ao ataque de organismos, como por exemplo fungos e algumas bactérias. A utilização da madeira, ainda na importância econômica, existem diversas utilizações da madeira dessa espécie, sendo a principal construção civil, seja madeira para base de construções de casas ou qualquer tipo de galpões, ou até mesmo a fabricação de portas, madeiras, mesas. Então, a madeira do Jequitibá rosa é bastante utilizada para esse tipo de fins, dado esses fins para a madeira de interesse econômico. A marcenaria também é um ponto bastante interessante ali da utilização do Jequitibá rosa, e também o uso ornamental. Apesar de ser uma planta bastante alta, ela dá essa característica harmônica e embeleza o meio onde ela é implantada. Então ela tem bastante uso nessa característica ornamental. Em relação às características silviculturais da espécie, ela é uma espécie semi-heliófila, ou seja, é tolerante ao sombreamento durante os primeiros anos do seu desenvolvimento. Ela não tolera baixas temperaturas muito baixas, ela não está tolerando. É um crescimento monopodial, ou seja, os galhos são dispostos de forma vertical. É a forma de crescimento da maioria das espécies florestais. E apresenta uma boa desrama natural. Essa característica intensifica a qualidade da madeira. Você pode ver que é uma madeira bastante extensa, sem praticamente poucos galhos. Então aumenta aí a qualidade econômica da madeira, essa qualidade de apresentar uma boa desrama natural. É bastante utilizada também para arborização, como dito no slide mais atrás, que ela é uma planta
que se adapta bem no aspecto ornamental, por ser exuberante, muito ornamental, né? Se adapta bem em locais onde se encontram parques, praças públicas, ela está sendo bastante plantada nesse tipo de ambiente, pela sua altura, pelo sombreamento que fornece. É bastante utilizada também na recuperação de áreas degradadas, é utilizada em plantios mistos com outras espécies florestais. Em relação às propriedades medicinais, ainda não possui propriedades medicinais, necessita de mais estudo para se confirmar isso. Como dito em alguns slides atrás, quando a madeira é realizada o corte, é pouco resistente a doenças e pragas. E um ponto bastante importante, que a Jequitibá rosa é uma espécie que se encontra em extinção, devido ao seu uso intenso da madeira para fins econômicos. É uma espécie que se encontra em extinção, portanto deve ser muito preservada e cada vez mais plantadas por produtores e agricultores que desejam ter uma qualidade ornamental e futuramente estar colhendo a madeira para interesses econômicos. Esse foi o nosso seminário, a nossa apresentação sobre a descrição dendrológica do Jequitibá rosa, e muito obrigado pela atenção.